Boa noite a todos. O Senhor é bom e é tão bom estarmos aqui com os irmãos. Nós reconhecemos que estar aqui é uma graça do Senhor, porque quando nós estamos reunidos em nome do Senhor, amém? Jesus disse assim: se 2 ou 3 irmãos estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. E com certeza, onde Jesus está, é bom nós estarmos também. Não é verdade? É muito bom estarmos onde Jesus está. Eu peço que você abra a tua Bíblia em Mateus, no capítulo 5. Mateus, no capítulo 5. Deixa sua Bíblia já aberta, eu quero falar hoje sobre duas coisas importantes, mas eu quero orar com você antes de nós começarmos, pode ser? Peço que você feche seus olhos, e quando você estiver orando comigo, peço para o Espírito Santo falar com você, falar teu coração, transformar a nossa vida, amém? Pai, nós te louvamos nesta noite e te agradecemos, porque nós estamos reunidos, ó Pai, na Tua presença como família, para recebermos de Ti o Teu Espírito. Senhor Deus, nós te pedimos que essa palavra possa, Senhor Deus, transformar a nossa vida. Senhor Deus, que possamos recebê-la com um coração aberto, com um coração pronto, com boa terra, Deus, para que a Tua palavra possa frutificar na nossa vida, transformando nossas ações, nossos pensamentos, Pai, renovando a nossa mente na Tua verdade, trazendo prumo, alicerce, Senhor Deus, foco e direção para os nossos passos, para os nossos caminhos, para os nossos pensamentos em Ti, para que possamos viver o Teu propósito em nossa vida. Senhor Deus, que essa palavra, Senhor Deus, possa nos confrontar a melhorarmos, a crescermos, a avançarmos na nossa comunhão contigo e com os irmãos. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero falar de um paradoxo que está acontecendo nos nossos dias, que é o relacionamento ou os relacionamentos. Porque se você for olhar nos últimos anos, vou pegar nossos últimos 30, 40 anos, nós tivemos um grande avanço do conhecimento. Né? No final do século passado, chegou a era da informação. Não sei se vocês chegaram a estudar sobre isso, mas quando você estuda sobre isso, todo mundo correu atrás da informação, as empresas, os colégios, todo mundo se informatizou, vamos dizer assim, e teve acesso à informação. Ou seja, nunca se teve tanta informação como nos dias de hoje. Nós estamos numa época em que a informação está muito difundida, todos têm acesso à informação. Pois bem, o problema, que é até constante na vida das pessoas, é que quando tem muito conhecimento ou muita informação, algumas pessoas perdem a noção do que realmente é importante. Porque você tem muita gente falando muita coisa, ou muitas pessoas ou muitas coisas chamando a atenção. Você pode perceber, por exemplo, que nós temos muitas opções. Nós temos muitas redes sociais, o nível de comunicação aumentou demais. Eu lembro que quando você precisava se conectar com alguém, ou comunicar com alguém, antigamente por carta, você escrevia a carta, colocava no correio, esperava às vezes 2, 3 dias para chegar, se não às vezes vários dias para a pessoa ler a sua carta e poder responder. Isso demorava, imagina que uma ida e uma volta, pelo menos 7 dias. Hoje demora 7 minutos, porque você consegue enviar um e-mail, a pessoa responde e já te envia de volta. Então esse nível de comunicação, esse nível de informação aumentou muito. Nós temos também entretenimento, como o entretenimento também avançou, muitas coisas avançaram. E ao mesmo tempo, os relacionamentos enfraqueceram. Nós temos muito conhecimento, um avanço gigante no conhecimento, mas uma atravancada, não sei se posso falar isso, deu uma desacelerada nos relacionamentos. Os relacionamentos diminuíram, a força, a palavra certa é isso, a força dos relacionamentos diminuíram. Você pode perceber que a ciência aumentou demais, né? O conhecimento ficou em alta, mas nunca se viu tanta deslealdade,
tanta confusão na identidade. Nunca se viu tantas pessoas perdidas, ou tantas pessoas sem saber o que fazer, porque tem muitas opções para fazer. O que realmente é importante. E isso gera uma falta de compromisso, ou uma falta de comprometimento, ou uma falta de aliança. As pessoas hoje não têm mais o mesmo pesar que tinha antes para a aliança, para pactos. Hoje pessoas estão se casando, e elas mesmas não têm muita fé no que estão fazendo. Porque já tem um cenário todo pronto para se separar, sofrer menos. Isso é uma coisa que está aumentando no mundo. E infelizmente atinge muitas pessoas que estão na igreja. Eu quero falar então sobre isso. Porque os relacionamentos estão fracos, estão rasos. Ou seja, existe muita superficialidade nos relacionamentos. Coisa que antes eram mais fortes, eram mais firmes, eram mais sólidos. Interessante que relacionamento é algo que vem de Deus. Conhecimento também, conhecimento não é ruim em si mesmo. Ter conhecimento é bom. Mas o que não pode acontecer é a pessoa trocar o conhecimento, o relacionamento pelo conhecimento. Se você olhar para a igreja como um todo, a igreja sempre prezou pela família. A igreja sempre prezou pelos relacionamentos. E você percebe durante muitos anos que aconteceram muitas rupturas dentro da igreja por pessoas que tiveram muito conhecimento. Eu não concordo mais, eu discordo, porque eu interpreto a Bíblia diferente, então eu vou fazer outra coisa. E ele acaba gerando uma outra denominação, uma outra igreja. E isso não foi bom, porque nasceu numa deslealdade. Nasceu num processo de ruptura de conhecimento. Mas vamos lá. A Bíblia fala em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 2, diz assim, que nos últimos dias, os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes, e aí vai. O que são amantes de si mesmos? As pessoas prezam muito para se agradarem, elas se esforçam muito para agradarem a si mesmas. Estamos numa geração, numa época, numa fase, numa temporada, em que as pessoas fazem o possível e o impossível para agradarem o próprio ego. E ai de quem atrapalhar ela. Ela passa por cima. Não quer saber se a outra pessoa vai sofrer ou não vai sofrer, se a outra pessoa vai sentir ou não vai sentir alguma coisa. Ela quer se dar bem. Ela quer o que ela quer. E as pessoas falam, o importante é ser feliz. Na Bíblia não tem essa frase. O importante é servir a Deus, amém? E sobre essa questão de relacionamentos e conhecimento, eu comecei a meditar sobre isso. Por que muitas pessoas, ao ter conhecimento, acabam sendo desleais? Ou acabam quebrando com pessoas, ou com relacionamento? E isso é porque a base do relacionamento não está forte. E a base precisa ser trabalhada. O fundamento de família precisa ser trabalhado. Eu quero fazer isso hoje. Mas, para começar, eu quero trazer um fundamento bíblico para a vida, que depois nós vamos usar para o relacionamento. É Mateus, no capítulo 5, no verso 3. É interessantíssimo esse texto. Não sei se você sabe, Mateus 5, 6 e 7. É o texto em que tem as bem-aventuranças. Muito famoso. Esse discurso de Jesus, essa passagem que ele fala das bem-aventuranças, e isso chama muita atenção, né, de várias pessoas no mundo inteiro, as bem-aventuranças que ele falou nesse monte. Mas a primeira que ele começa é essa, bem-aventurado, verso 3, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Está claro aqui, sem interpretação nenhuma, de que o reino de Deus pertence àqueles que são pobres de espírito. E aí você pode perguntar ou pensar, o que é ser pobre de espírito? Ou em outras versões, pobre de coração. E aí algumas pessoas se perdem, né? Até se você for fazer uma pesquisa na internet, o que é ser pobre de espírito? Como estamos na era da informação, você vai achar pelo menos uns 255 mil teólogos falando cada um uma coisa diferente. O que é ser pobre de espírito? Mas
A Bíblia é muito clara quando ela fala que o reino dos céus só pertence a um tipo de pessoa. Quem trouxe o reino dos céus? Jesus. Amém? Jesus trouxe o reino. Ele trouxe e disse, é chegado a nós o reino de Deus. Ele fala para os discípulos de João, é chegado o reino dos céus. O cego começa a ver, o coxo anda, as coisas acontecem, os milagres estão acontecendo. Jesus trouxe o reino dos céus. E o reino dos céus pertence a todos aqueles que são pobres de espírito. Ou seja, os pobres de espírito, ou aqueles pobres de coração, é aqueles que sabem que no coração eles não são donos de nada. É aquela pessoa que tem a revelação de que tudo pertence a Ele. Tudo vem dEle. Tudo pertence a Deus, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. As pessoas que têm isso no coração, têm um coração que vive isso, tem a revelação disso, tem um coração fixo nesta verdade, de que tudo é dele, essa pessoa pode receber e tem o reino dos céus, e vive o reino dos céus. Por isso que ele disse, bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino. Aquela pessoa que é arrogante, aquela pessoa que acha que é dono de alguma coisa, essa não tem o reino dos céus, porque ela acha que é dela. E eu quero falar um pouco sobre isso. Ser pobre de espírito é entender que nós não pertencemos a nós mesmos. É se esvaziar de nós mesmos. É não vivermos para nós mesmos. Nós não somos donos de nada. Fala para o seu vizinho assim, você não é dono de nada, nem de ninguém. Ah, pastor, do meu marido eu sou. Tem irmã que pensou que eu ouvi daqui. Lá no fundo que eu ouvi. Meu irmão, minha irmã, todos nós somos dele. Impreterivelmente, absolutamente, todos nós somos do Senhor. Amém? Quem é que pode, alguma vez, requerer alguma coisa dele, do Senhor, de Deus, do Pai? Nada. Nunca. Porque tudo que nós somos e tudo que nós vivemos, tudo que permeia a nossa vida, melhor falando, vem da onde? Dele. Vem do alto. Vem de Deus. Amém? Portanto, já que nós não somos dono de nada, muitas vezes, sem percebermos, nós nos apropriamos de coisas que não são nossas. Nós nos apropriamos de coisas ou pessoas que não pertencem a nós, pertencem ao Senhor. O pobre de espírito, ele reconhece que a vida dele não anda na força do braço dele. O pobre de espírito reconhece que ele vive de Deus, para Deus e por Deus. Ou seja, não tem nada que ele possa fazer se Deus não der o aval, se Deus não permitir. Você pode pedir algo para o Senhor, deve fazê-lo com fé, mas se Deus não quiser fazê-lo, não vai acontecer. Quantas vezes nós insistimos em fazer bobagem? Quantas vezes nós somos teimosos? Quantas vezes nós nos iludimos? Quantas vezes nós pensamos que é alguma coisa boa para nós, mas no final das contas não é? Várias vezes. Nós planejamos, nós estudamos, nós achamos isso ou aquilo, mas do Senhor vem a resposta. É o Senhor que guia a nossa vida. É o Senhor que governa a nossa vida. O Senhor tem a nossa vida na mão dele. Amém? O Senhor governa a nossa vida para sempre. Ele reina para sempre e eternamente. Você pode pensar, pastor, mas tem tanta coisa acontecendo esquisita no mundo e Deus ainda assim está governando? Pode ter certeza que sim. É que nós não temos a clareza, o entendimento ou o discernimento de tudo que Ele está fazendo. Mas eu tenho uma certeza, uma convicção no meu coração de que tudo o que Deus deseja acontece. Porque a Bíblia diz em Jó, no capítulo 42, diz assim: nenhum dos seus planos podem ser frustrados.
Os nossos geralmente são. E não são poucas vezes. Mas os do Senhor, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Ele está no controle, Ele está no governo da nossa vida. Ele é o Rei de todos os reis. Ele é o Senhor de todos os senhores. Não há nada que escape aos olhos dele. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Ele saiba. Isso é segurança para a nossa vida. É o amor de Deus para a nossa vida. Existem algumas experiências que vivemos até em Deus, que Deus nos abençoa, que Deus nos provê, e às vezes pensamos que a glória é nossa. Ou parte da glória, né? Um pedacinho da glória. Pode ser que você pense, não, olha, a maioria da glória é de Deus, mas um pouquinho da glória é minha. Porque eu que fiz, porque eu que estava lá, porque eu que estendi a mão, ou porque eu que orei, ou porque eu fiz qualquer coisa. Meu irmão, tudo o que nós vivemos, tudo o que nós experimentamos, é absolutamente por causa da graça de Deus. Esse amém não está muito forte ainda, porque eu imagino que deve estar confrontando algumas coisas no seu coração. Então eu vou pedir para você falar para o seu vizinho, fala assim para o seu vizinho, olha, tudo que você viveu de bom na sua vida, não tem nenhum mérito seu, mas nenhum mesmo, foi tudo por causa da graça de Deus na sua vida. Amém? Aleluia! O problema é que nós nos acostumamos com as coisas boas, às vezes. Às vezes a gente se acostuma com o talento, às vezes a gente se acostuma com o dom, às vezes se acostuma com os recursos, às vezes se acostuma com a bênção, às vezes acostuma com as coisas acontecendo. A gente acostuma com aquilo que Deus deu, e daqui a pouco a gente acha que nós somos donos de alguma coisa. Como se nós fôssemos acionistas do céu. Uma parte das ações de Deus é minha. Não, não é nossa. Nada é nosso. Tudo pertence a Ele. Nós não somos donos de nada. Isso é ser pobre de espírito. É saber que no coração você sabe que tudo pertence a Ele, que você realmente é pobre. No coração de espírito, porque tudo é dele, para Ele. E nós não podemos fazer nada sem Ele. Quando você tem isso no teu coração, você tem descanso para sempre. Isso leva você para um estilo de vida tranquilo. Onde você descansa, onde você sossega, onde você não fica ansioso, onde você não fica preocupado. E a primeira coisa que acontece é que você ama. Vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Que é o que nós precisamos entender. Às vezes, sem perceber, nos apropriamos daquilo que não é nosso. Pode ser de pessoas, pode ser bens, dons, talentos, ministério. Vou te falar uma coisa para você. Tudo que Deus te dá, não é para você. É para o corpo. Vou falar de novo isso, para você entender o que Deus está fazendo. Tudo que Deus permite que você tenha, tudo que Ele te abençoa, não é para desembocar só para você na sua vida. É para você abençoar as pessoas, é para você desembocar no corpo. Você pode perceber que uma árvore produz um fruto, mas a árvore não come desse fruto. O fruto são para os outros. E nós somos chamados para frutificar em todo o tempo, porque nós estamos ligados nele. Né? A árvore está ligada nos ribeiros, e isso fala da palavra, da vida de Deus. Pois bem, no nosso coração nós precisamos saber disso, ter a revelação disso, de que não temos nada. Nós precisamos ter a revelação de que Ele é tudo para nós. Salmo 73, eu gosto muito desse verso. Salmo 73 fala, o que tenho eu no céu além de ti? E na terra em quem tenho eu mais prazer? O que realmente nós temos? O que nós vamos levar? A gente corre tanto o dia inteiro, todo dia, não é? Nós estamos numa vida tão frenética. Ainda mais quem mora em Guarulhos, na Grande São Paulo, nós vemos nossa vida tão cheia. É tanta preocupação, é tanta correria. Para quê? Vai ficar tudo aqui. A gente veio nu para cá e nu a gente vai embora. E Deus nos mostra que essas coisas que nós corremos tanto não são tão importantes
quanto o relacionamento com os irmãos, quanto o nosso relacionamento com Deus. E eu quero falar sobre isso. Se você sabe que nada é seu, você entra numa mordomia, você entra num estado ou num estilo de vida de mordomia. Em Lucas 16 fala isso, Jesus fala no versículo 10, 11, 12, ele fala: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é infiel no pouco, também é infiel no muito. Mas ele fala assim: se nas coisas alheias não fostes fiéis, quem vos dará o que realmente é vosso? Ou seja, o que é coisas alheias? Tudo que nós estamos vivendo aqui não é realmente nosso. A nossa vida não é nossa. Os recursos que nós temos não é nosso. Onde você mora não é seu. As pessoas que Deus te deu não são suas. Tudo pertence a Ele. Tudo que você vive é alheio, porque pertence ao Senhor. E se você for fiel nisso, aí sim, no seu galardão, você vai receber o que realmente é seu. Quando você entende isso, quando você tem revelação no coração disso, as coisas começam a mudar na nossa vida. Então eu quero perguntar a primeira coisa: quem nós somos? Nós somos filhos. Amém? Nós somos filhos de Deus. Amém? Concorda comigo? Segunda coisa: quem que é o corpo de Cristo? Levanta a mão aí, ó. Nós somos o corpo de Cristo. Será que nós estamos no lugar certo? Falando de igreja agora. Igreja, Ministério Verbo Vivo, aqui, hoje, agora, now. Nós estamos no lugar certo? Será que Deus colocou você no lugar certo? Será que Deus plantou você no lugar certo? Como nós gostamos desse princípio, né? Família e igreja, a mesma revelação. Quem aqui escolheu onde nasceu? Se levantar alguma mão agora, eu vou sair daqui para expulsar. Que é um espírito mentiroso. Nós não escolhemos onde nascemos. Engraçado, nem o nosso nome nós escolhemos. Você é chamado a vida inteira por um nome que não foi você que escolheu. Foi seu pai, sua mãe? Geralmente, né? Ou alguma pessoa que cuidou de você. Mas olha que interessante. Se estamos no lugar certo, se quem nos colocou aqui foi o Senhor, e eu creio que foi o Senhor, porque é o Senhor que nos batiza no seu corpo, amém? Quem é o cabeça do corpo? Cristo. Então eu quero partir daqui. Jesus é o cabeça da igreja. Tá bom? Só para você saber isso, está em Efésios 5, 23. Em 1 Coríntios 12, 27, fala que nós somos o corpo de Cristo. Então, ora, se Jesus é o cabeça e nós somos o corpo, Ele é quem comanda, é Ele que governa. Né? Ninguém aqui está no lugar de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Pois bem, então a partir daqui, eu vou fazer uma pergunta. O que nos livra de nós mesmos? O que faz você não titubear, ou tropeçar, ou errar? E a resposta certa é os relacionamentos com o corpo de Cristo. Efésios 2,19. Abre lá comigo, por favor. Efésios, capítulo 2, verso 19. Engraçado que esse princípio nós estudamos e fundamentamos ele há 10 anos. Em 2009, que as primícias, o tema das primícias era o ano do odre novo. Edificando a igreja como uma família. Efésios 2, 19. Diz assim: assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Olha só, nós somos membros de uma família. Fala assim para o seu vizinho: nós somos membros da família de Deus. E eu quero usar esse princípio para mostrar como é importante nós termos nosso relacionamento na igreja, no corpo de Cristo, de uma maneira sadia, de uma maneira realista, de uma maneira clara no nosso coração. Porque se nós não entendermos isso, nós podemos tropeçar. Nós podemos esfriar. Nós podemos ser enganados pelo diabo. Nós podemos não prevalecer se nós não entendermos ou discernirmos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a nossa família.
e é ela que nos livra de nós mesmos, porque nós não acertamos todas as vezes. Nós muitas e muitas vezes temos alguns achismos que não são verdades. Não é verdade? É que nem quando você casa. Quem aqui é casado? Ô, bênção, glória a Deus por isso. É bom casar? É maravilhoso. E tem aquelas coisas que você aprendeu antes de casar, que você tem certeza que é daquele jeito, até o dia que você casou e descobriu que não é daquele jeito. Não é verdade? Ou até o dia que você tem um filho, e você pensa que no dia que eu tiver um filho vai ser desse jeito. Aí ele nasce, e você vê que não é desse jeito que você achava que era. Tudo acaba mudando um pouco de figura. Mas por causa dos relacionamentos, você tem uma transformação no seu coração, uma mudança nas suas atitudes e até uma quebra nos seus paradigmas. Isso é família. E nós estamos na família de Deus. E eu quero chamar a atenção, porque pode ser que a referência que você tenha de família seja a sua família natural. E talvez na sua família natural você teve algumas faltas de prumo, de padrão, de essência. E aí você acha que na igreja, ou a família que a igreja trabalha, é a mesma coisa que aconteceu na sua casa. E não é bem assim. Vamos colocar o que acontece numa família normal. Será que existe, né? Uma família normal? Mas, em geral, uma família tem pais e filhos. E esses pais, eles ensinam os filhos. E os filhos respeitam os pais. Pode ser que na tua casa, você não aprendeu a ter respeito. Aí você chega na igreja e quer viver na igreja sem respeito. Ou sem respeitar as pessoas que deviam ser respeitadas. Isso é um problema. Talvez na sua casa não tinha limites. E aí você chega na igreja e você quer viver sem limites na igreja. Estão entendendo ou não? Pode ser que você trouxe um padrão diferente do que deve ser na palavra de Deus, na vida de Deus, na família de Deus. E é isso que nós precisamos aprender. A igreja é a casa de Deus, a família de Deus. É o lugar que nós somos transformados, curados, aliançados, alicerçados. É o lugar em que nós recebemos vida. A igreja não é uma escola. A igreja não é um exército. A igreja não é uma entidade filantrópica bonita, uma ONG. A igreja é a família de Deus. É na família de Deus que nós somos transformados, confrontados, aliançados, quebrantados, incentivados. Diversas coisas acontecem na nossa vida por causa da família de Deus. E esses relacionamentos que eu tenho com os irmãos é uma coisa santa, sagrada na minha vida, na nossa vida. Eu não posso desprezar isso. Eu não posso desprezar o corpo de Cristo. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 11 que muitas pessoas que não discernem o corpo ficam fracas. Algumas doentes. E até algumas que dormem. É forte esse texto. Porque quando você fala de discernir o corpo, é nós termos relacionamento com o corpo, não um relacionamento superficial, não um relacionamento na hora que eu quiser, não um relacionamento naquela situação, olha, se for o que eu gosto, eu vou, se for o que eu quero, eu faço. E se não for? E se não for do seu jeito? E se você for contrariado? Ah, então essa família aqui não é boa, não, eu vou embora. Eu não quero ser contrariado ou contrariada. E eu aprendi, quanto mais você não quer ser contrariado, mais Deus te contraria. E capricha com as pessoas que Ele põe do lado também. Porque Deus é bom. A igreja, o corpo de Cristo, é a nossa família, é a nossa vida. E isso nos ajuda a nós sermos livres de nós mesmos. Porque quantas vezes nós pensamos de uma maneira errada, ou quantas vezes nós nos enganamos, quantas vezes nós ficamos obstinados, quantas vezes nós achamos que é uma coisa e é outra. Isso até na vida pessoal, não é só nas coisas da igreja. Eu fico imaginando, se não fosse a igreja, eu estaria perdidaço. Quanta bobagem eu faria se não fosse meus irmãos, se não fosse as pessoas que me ajudaram, que me amaram, que me suportaram. E olha que eu sei que eu sou difícil, hein? Tenho certeza disso. Se não fosse a igreja, eu estaria perdido. Perdido. Abre em Efésios capítulo 4, por favor.
Vamos ler do verso 1 ao verso 3. Está bem pertinho aí do Efésios 2:19? Não tem? Não precisa de muito tempo. Vamos lá. Efésios 4, verso 1 diz assim: portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha que interessante, aqui está falando para que nos relacionamentos nós sejamos humildes, mansos e suportando uns aos outros. Será que, se eu te perguntar isso, o que você me responderia? Você é manso? Humilde? É fácil amar você? É fácil ter comunhão com você? Você é uma pessoa que consegue se abrir ou é uma pessoa que fica sempre se escondendo, usando máscaras? Você é uma pessoa sincera ou uma pessoa mentirosa? Você é uma pessoa que realmente quer amar e servir as pessoas ou você é uma pessoa interesseira? Tudo isso vai sendo evidenciado nos relacionamentos. Mas sabe o que é bom do corpo de Cristo? São os relacionamentos que nos curam. São os relacionamentos que nos confrontam, que nos alertam, que nos trazem vida. Muita gente perde isso quando despreza a família de Deus. Muitas pessoas acabam até tendo conhecimento na igreja, mas vão embora dela, achando isso ou achando aquilo, porque elas não entenderam que a vida está na comunhão. Fala assim para o seu vizinho: a vida de Deus está na comunhão com o corpo. Ah, pastor, só nela? Sim, só nela. Você não pode ter comunhão com Cristo sem o corpo de Cristo. Vou repetir isso que é importante. Você não tem como ter relacionamento com Cristo sem o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo que faz com que a gente seja um diante dele. Amém? Provérbios 18:1 fala assim: aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria e busca o seu próprio desejo. Olha, tem pessoas na igreja que mesmo na igreja se isolam. E elas pensam assim: olha, no dia que eu tiver vontade, eu vou. No dia que eu quiser, eu vou. No dia que tiver tudo bem, eu vou. No dia que eu tiver dinheiro, eu faço. No dia que eu tiver sorrindo, eu sirvo. Mas na pura verdade, é que nós não fazemos o que nós queremos. Porque nós não somos de nós mesmos. Lembra do versículo que nós lemos de Mateus capítulo 5, verso 3? Nossa vida não pertence a nós mesmos. Nós não vivemos para agradar a nós. Nós vivemos para agradar quem? Jesus. Amém? Ora, se eu não vivo para fazer a minha vontade, independe se eu gosto ou se eu não gosto, se eu quero ou se eu não quero. Eu simplesmente tenho que obedecer. Ou palavrinha que está ficando cada vez mais difícil de ouvir. Não é? As pessoas não gostam de obedecer. Eu tenho algumas empresas que eu trabalho, e tem muitos jovens entrando no mercado de trabalho. E é incrível como eles não têm resiliência. Eles chegam numa situação na empresa, eles vão trabalhar, eles ouvem o que não gostam e vão embora. Simplesmente assim, não gostei, eu vou embora. Porque elas não gostam mais de obedecer, elas querem fazer o que elas querem. Estão acostumados a assistir o filme na hora que quiser, o filme que quiser, o canal que quiser. Aí chega nas empresas, quer fazer o que quer. E não quer obedecer nada e ninguém. Essas pessoas sofrem. Quando você se isola, quando nós nos isolamos, nós ficamos carentes da verdade, da cura. Quando você se isola do corpo, você não tem a graça de Deus. Você não tem a revelação da bondade dele, discernimento. Sabe o que é o pior? Nessas horas, fica muito fácil cair no laço do maligno. Fica muito fácil você se estribar no seu próprio entendimento, como diz em Provérbios capítulo 3. É muito fácil você vacilar o teu pé, quando você não está
em relacionamento sadio com a igreja. Aí começa a achar que você é bom sozinho. Você começa a achar que você tem que resolver do seu jeito. Você começa a achar que não precisa de ninguém. E pensa assim, se a salvação é individual, por que eu preciso do corpo de Cristo? Mas o engano é exatamente esse, é você achar que você é bom sozinho. Meu irmão, ai de mim se não fosse vocês na minha vida. Ai de mim se não fosse a igreja na minha vida, no meu casamento. Ai! Porque se não fosse os relacionamentos da igreja na nossa vida, nós não conheceríamos a verdade. Nós não teríamos unção, nós não teríamos vida. Teríamos só conhecimento. Conhecimento incha. Conhecimento não multiplica, conhecimento não frutifica, conhecimento não traz vida. Quem dá vida é Deus, através da comunhão. Amém? O relacionamento cura a nossa vida. Onde isso acontece? Na célula, no culto. É interessante isso, porque você vai na célula às vezes, bem de vez em quando. E parece que você chega na célula e não acontece nada que você espera. Quem já aconteceu isso com você? Não tenha vergonha não, pode levantar a mão, que todo mundo já passou por isso, né? Você chega na célula com aquela expectativa, e quando você chega lá, acaba a célula, você fala, não aconteceu nada do que eu esperava. Eu tinha certeza que um anjo ia vir aqui hoje falar comigo. Eu ia ver um jacaré amarelo na porta, eu tinha certeza que aconteceu uma coisa diferente. Sabe qual a diferença? Sempre acontece isso, eu nunca esqueço disso. Às vezes tem um culto, que Deus opera, a presença de Deus está lá, maravilhosa. E no final do culto tem duas pessoas que saem. Uma fala assim, nossa, que culto abençoado, Deus falou comigo, puxa, fui curado, fui transformado, como foi bom esse culto. Do lado dessa pessoa tem um cara falando, meu, eu não senti nada aqui. Que coisa mais seca, que louvor mais chucro, que palavra mais xoxa, que coisa mais estranha. Aí você pergunta, qual a diferença? A diferença está no coração delas. Quando você honra o que Deus está fazendo, você recebe vida. Quando você despreza o que Deus está fazendo, você não vê o milagre. Você não recebe o toque do Espírito. O nosso coração, se for pobre de Espírito, vai receber tudo que Deus tem para você. A partir do momento que você não é pobre de Espírito, que você se acha que é rico, você acha que você sabe, você acha que uma coisa é sua, você acha que você que manda, você não recebe o reino de Deus. Isso acontece no culto, na célula, nos momentos que Deus proporciona. É muito importante discernir o corpo. Sabe, discernir o corpo é valorizar cada pessoa que Deus colocou ao seu lado. Discernir o corpo é você valorizar cada pessoa que Deus colocou do seu lado. E eu digo mais, as pessoas que Deus colocou do seu lado são pessoas fantásticas, maravilhosas, perfeitas para afiar você. Pastor, mas aquela pessoa é difícil. Sabe qual é o nome dela? Eu vou te falar a verdade. Sabe qual é o nome dessa pessoa? Chama-se espelho. E o pior é que Deus colocou ela do seu lado para você amar também. Ai, que coisa linda que Deus faz. Deus é tão bom. Eu fico tão maravilhado com a mão de Deus que Ele prepara umas coisas. Se você planejar, não dá certo. Mas quando Ele faz, é tão maravilhoso, é tão perfeito, tão fantástico. As pessoas são diferentes umas das outras sempre. Quem aqui teve irmãos? Né? Os seus irmãos são todos maravilhosos. Você os ama de paixão. Nunca fizeram nada que você não gostou, não é? Poxa, não tinha como você ter irmãos piores que esse, não é? Hã? Sempre tem aquele que mais te afia. Sempre tem aquele que mais te importuna. Aquele que mais te provoca. Não é? Na igreja é igualzinho. Na igreja é igualzinho. Você não escolhe os seus relacionamentos na casa, na família natural. Na igreja não é diferente. É importante discernir o corpo. Cada pessoa tem o seu valor diante de Deus. Sabe aquela pessoa difícil, aquela pessoa que você não consegue lidar direito, aquela pessoa que você não sabe lidar direito, sabe aquela pessoa? Pensa nela. Deus ama ela tanto quanto ama você. Oh, glória, aleluia.
Eu gosto de culto assim, avivado, as pessoas gritando, aleluia, oh glória, reteté, né? Só tem uma coisa que Deus não admite, que para Deus é inadmissível, que Ele não aceita e não tem conversa, é que você não ame como você foi amado. Porque a gente tem a tendência de achar que a gente não era difícil ou não é difícil. A gente tem a tendência de achar que não. Os outros são difíceis, a gente não. Né? Os outros têm defeitos, a gente não, imagina. E se eu tiver defeitos, né, porque eu não sou tão orgulhoso assim, eu tenho um pouquinho de defeitos, mas são bem pequenininhos. Quase imperceptíveis. A Bíblia fala assim, ninguém pense mais de si mesmo do que convém. A questão é que a gente não quer admitir que nós somos difíceis. A gente não quer admitir que nós temos problemas, que nós é que muitas vezes erramos, enxergamos de maneira equivocada as coisas. É mais fácil achar que é o outro. É mais fácil apontar o dedo. Provérbios 27 fala isso, né? Verso 17. Assim como o ferro afia o ferro, assim o homem ao homem, né? Assim o homem ao seu amigo. Vou dizer uma coisa para você, que a igreja é fantástica. Tem momentos na sua vida, na nossa vida, que você se sente fraco. E é o corpo de Cristo que te fortalece. Tem momentos na sua vida que você se sente forte demais, né? Confiante no seu braço. E a igreja te diz assim, menos irmão, bem menos. Tem momentos na sua vida que você se precipita. A igreja, que é o corpo de Cristo, mostra que você precisa de prudência. Tem momentos na sua vida que você chora. E a igreja tem um ombro para você poder encostar e chorar mesmo. Tem momentos que você está obstinado. E o corpo de Cristo está lá para te quebrantar. Para mostrar que não é por aí. Ele quebranta você, amado. Tem momentos que você se alegra. E a igreja está lá para se alegrar junto com você, com a sua vitória. Tem momentos que você está cansado. E a igreja te anima. Te diz, tem bom ânimo. Vamos mais uma milha. Aguenta firme. Tem momentos que você está orgulhoso, orgulhosa. E a igreja diz assim, fica humilde. Releva, perdoa, deixa quieto, esquece. Tem momentos que você está indeciso. E o corpo de Cristo te ajuda a clarear. Para que você decida diante de Deus o melhor caminho. Tem momentos que você está perdido. E a igreja vai mostrar para você a solução em Cristo. Enfim, existem momentos em que você erra. Mas a igreja está lá para dizer para você, vamos avançar juntos. Nós somos uma família, um só corpo em Cristo Jesus. Nós somos uma família. Nós estamos no corpo de Cristo. Isso é tão sério, isso é tão puro, isso é tão verdadeiro. Sabe, eu costumo dizer que você não vai para uma cela ou para um culto quando você quer. Você vai para uma cela, para um culto, quando Ele quer. O problema é quando Ele quer e você não quer. E você obedece à tua vontade e não à dele. Esse é um problema. Pastor, não pode faltar no culto? Claro que pode, quando Ele quiser. O problema é quando Ele não quer que você falte e você decide faltar. E aí? Você não faz a sua vontade. Nós não fazemos o que nós queremos. O reino dos céus é dado para aqueles que não são donos de nada. Você não é dono do seu tempo. Ixi, agora o amém não sai mesmo. Agora que travou. Travou a biela. Vou falar de novo. O seu tempo não é seu. Você não é dono do seu tempo. Ele é dono da sua vida, inclusive do seu tempo. Amém? Aleluia. Sabe aquela pessoa que contraria você? Dá um glória a Deus por ela. Glória a Deus, amém? Alguns davam vários glória, né?
Tem muita gente que contraria você. Se tem muita gente que contraria você, dá muita glória mesmo. Está precisando, meu irmão. Geralmente é 1, 2, 3, mas quando passa de 10, você precisa converter, meu irmão. Deus é bom, né? E a igreja é uma coisa incrível, porque quando as pessoas quebram com a igreja, quando as pessoas não discernem a igreja, mesmo que elas não saiam da igreja, elas ficam com o pé atrás com a igreja. Então ela vem na igreja, mas ela sempre fica observando o que acontece com a igreja. E ela fica medindo a igreja. Acho que a igreja aqui acertou. Mas acho que a igreja ali errou. Eu acho que essa cor ficou legal, mas aquela outra cor eu não gostei. Mas eu acho que... E eu acho aquilo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu era pequeno, eu tenho 3 irmãos, né? Então, tinha meu pai e minha mãe, 4 irmãos. Eu sou caçula. Tinha algumas coisas que meu pai fazia ou minha mãe fazia com os meus irmãos que eu não concordava com eles. Que eu não achava que era daquele jeito. Mas foi bom que na hora que eu achei que eu podia dar algum palpite, eu descobri que eu não podia dar nenhum palpite. Claro, curto e grosso. Imagina 4, se cada um dá o palpite, estão perdidos, né? Então, meu pai foi muito bom nisso aí, nesse ponto, né? Ele era rígido e ele deixava claro que era a decisão dele e eu tinha que confiar nele. Isso me ajudou muito quando vim para a igreja. Porque tem coisas que as pessoas fazem, que estão em autoridade, que eu confio, porque eu aprendi o princípio. Eu não sou o cabeça. Eu sou o membro do corpo. Amém? Todos nós somos membros do corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Então nós temos que aprender a nos contentar com o que temos. E viver com o que temos. Não com o que queríamos. Posso ouvir um amém? Nós temos que aprender a confiar em Deus e nas pessoas que Ele colocou do seu lado. Jesus, tem misericórdia de mim? Vou falar de novo. Temos que aprender a confiar em Deus e nas pessoas que Ele colocou do seu lado. Porque essas pessoas que Ele colocou do seu lado são as pessoas perfeitas para você. Aleluia. Elas é que vão te afiar. Elas é que vão fazer você aprender a amar. Elas que vão fazer você parar de alimentar o seu ego. Elas são as pessoas que Deus proporcionou para mostrar o amor dele para você. Oh, glória. Como isso é bom. É que muitas vezes nós não enxergamos as pessoas como devíamos. Temos que chegar a ela como Deus enxerga. Temos que olhar todas elas pelos olhos de Cristo. Porque nós não discernimos mais ninguém na carne. 2 Coríntios fala isso, né? Capítulo 5, verso 16. A ninguém conhecemos segundo a carne. Ou seja, nós temos que entender que as pessoas, todas elas, são de Deus. São bênção para a nossa vida. E Deus as coloca para nós avançarmos, para nós crescermos, para nós aprendermos. Mas a pessoa que é arrogante, a pessoa que é altiva, a pessoa que se acha mais do que convém, ela não recebe de qualquer pessoa. Ela não recebe dos irmãos dela. Ela não recebe dos liderados dela. É porque ela não é pobre de espírito. Ela é muito rica. Ela acha que tem muita coisa no coração. Por isso que eu quis começar com essa frase. Nós não somos donos de nada. Nós temos que ser pobres de espírito diante dele. Porque nós não podemos fazer nada sozinho. Quem pode acrescentar um côvado à sua estatura? Jesus perguntou isso. Quem pode acrescentar um côvado à sua estatura? E eu sei que esse versículo funciona, porque eu sempre quis ser mais alto. E eu pedia para Deus quando eu era pequeno, deixa eu ficar mais alto, deixa eu ficar mais alto. Queria muito ficar alto. 1 Timóteo, capítulo 3, é um texto que eu gosto muito, que ele é um prumo para a nossa vida. E eu quero te alertar sobre isso, porque algumas pessoas, elas desprezam algumas coisas santas, e isso custa muito caro. Aqui em 1 Timóteo 3,15, Paulo fala uma coisa incrível. Ele fala assim, no começo do verso ele fala, para que, se eu tardar, saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e esteio da verdade.
Meu irmão, Jesus coloca o corpo de Cristo, a igreja, como coluna e esteio da verdade. Ora, não é bom você brigar com a igreja. Não é bom você desprezar a igreja. Não é bom nem você falar mal da igreja. Se você falar mal da igreja, você está falando mal do corpo de Cristo. Ah, pastor, eu não falei mal de igreja. Eu só falei mal do irmão da igreja. Dá na mesma. Tiago também fala, se você falar mal de alguém, você se colocou como juiz. E aquela pessoa recebeu o mesmo amor de Deus que você. Aleluia. Glória a Deus. O nosso amor não pode ser de palavras. O nosso amor não pode ser só utópico, só platônico. O nosso amor tem que ser real. Nós precisamos viver para Ele, não para nós mesmos. E isso inclui amar o próximo, amar os irmãos. Quando você vai para uma célula, você vai liderar uma célula, você não está indo lá porque você está fazendo algo que é para você. Você está indo fazer algo para o Senhor. Para aquelas pessoas. Ah, pastor, mas aquelas pessoas estão desprezando, aquelas pessoas não estão indo, aquelas pessoas estão fazendo tudo errado. O problema é delas com Deus, não é problema seu. Elas vão dar conta para Deus, você faz sua parte, você ama, você fala a verdade, você é a bandeira do Deus vivo, você levanta o padrão que é a palavra de Deus e as pessoas vão ficar indesculpáveis diante de Deus. E Deus permite momentos assim, sabia? Deus promove momentos de dificuldade. E permite, melhor falando, porque quando você percebe a dificuldade, o coração aparece. Bate uns ventos diferentes, né? Deus muda as estações e o fundamento aparece. A motivação aparece. Cuidado. Nunca fale mal, pense mal, despreze a igreja, o corpo de Cristo, porque ela é coluna e esteio da verdade. Não ache que você sabe das coisas e você pode desprezar os seus irmãos. Não ache que você é forte e aquela pessoa é fraca e você pode desprezá-la. Ou ache o contrário, que você é fraco e a pessoa é forte, então você pode também desprezá-la. Não pense assim, não faça isso. Nós somos um diante de Deus. Nós somos um só corpo. Eu quero até convidar você, que está aqui hoje, a lembrar de um projeto que nós tínhamos nas células há muitos anos atrás. Alguns ainda fazem, mas alguns esqueceram. Que era o anjo da guarda. Quem lembra disso? Faz tempo, hein? O que acontecia com o anjo da guarda? Uma pessoa, você fazia um sorteio na célula, cada pessoa sorteava uma outra pessoa da célula, e aí passava a semana, ou às vezes um mês, orando só por aquela pessoa, e você precisava orar toda semana por ela. Se for o caso, até jejuava. E você tinha que fazer uma ligação durante a semana para aquela pessoa. E aí você orava com ela, e você ajudava ela em oração, e você perguntava como estava a vida dela, e a pessoa acabava se abrindo para você, e falava, olha, minha dificuldade é essa, eu preciso de ajuda. E eles começavam a orar, e na oração tinha força, na unidade tinha bênção, crescimento. Eu lembro de uma história que eu nunca mais esqueci. Eram duas meninas que chegaram na célula em 99. Faz tempo. 20 anos atrás. Mas eu lembro como se fosse hoje. Elas brigaram feio, mas feio. Quando se conheceram. Na célula assim já não se bicaram. Uma muito diferente da outra, mas era muito diferente da outra. Água e vinho. Totalmente diferente a estrutura, a vivência delas. E elas caíram na mesma célula. Mas enfim, não foram embora. E caiu o papelzinho do anjo da guarda. Como é que caiu? Como é que foi o sorteio? O que você acha? Ah, Deus é lindo, né? Uma tirou a outra. As duas. Falei, agora eu quero ver esse anjo da guarda. Vai ser demônio da guarda. Quero ver. Passou-se o tempo. Elas começaram a se acertar. Começaram a se amar. Começaram a se entender. Começaram a quebrantar. 1 ano e meio depois, uma delas estava casando e chamou a outra para ser madrinha de casamento dela. Eu falei, isso é onde o amor prevalece. Isso é comunhão. Isso é transformação. Isso é a mudança do corpo de Cristo na nossa vida. É isso que nós precisamos. Porque é fácil julgar. É fácil dar um dislike. É fácil ignorar você no Facebook. Hoje é tudo simples. A pessoa, né, conecta e desconecta rapidinho. Mas não é assim que funciona no reino de Deus. No reino de Deus, as pessoas devem ser amadas. Não por opção. Essa frase é importante, não por opção. Deus põe você no lugar da família correta, na família certinha.
Deus prepara os pais e os irmãos para que você viva nele. Amém? Aleluia. Então eu te convido você a fazer de novo na sua célula anjo da guarda. Fale com o seu líder, se você for líder, se coloque na célula para as pessoas orarem uma pelas outras. Nem que seja por um período, né? Um período fixo, pode ser um mês, pode ser 2 meses. Né? Você pode fazer com que as pessoas se convidem um para a casa da outra, para poder comer alguma coisa junto. Isso é fantástico. Comunhão traz vida. O que as pessoas estão desprezando hoje é a comunhão. Qual foi a última vez que você convidou o seu líder para ir comer na sua casa? Qual foi a última vez que você fez aquele churrascão maravilhoso? Hein? Aquela picanha maturada, hein? Fala para mim. Qual foi a última vez que você comeu uma pizza com o seu amigo, com o seu irmão? Cadê seus amigos que não estão na sua casa? Cadê os relacionamentos? Pastor, não dá tempo. Sabe por que não dá tempo? Por causa do Instagram. É tanta gente seguindo no Instagram, não dá tempo de falar com ninguém, não dá tempo de ligar para ninguém. É muito Facebook, é muito trabalho, é tudo muito hoje, tudo muito, é muito, tudo muito. E a gente acaba desprezando o amor aos irmãos. Sabendo que nós precisamos também ser amados. Porque na hora que a gente menos percebe, nós erramos também. Na hora que a gente menos percebe, a gente fica obstinado com algumas coisas. Na hora que a gente menos percebe, nós somos fracos, cansados, sobrecarregados, dispersos, distraídos. E é a comunhão que nos alinha, é a comunhão que nos ajusta, é a comunhão que nos confronta. É a comunhão que fala, meu, esperto, para com isso, olha para esse outro lado aqui. Você não percebeu isso? Percebe esse aqui. Isso te ajuda, isso te alinha, isso te promove para que você viva o propósito de Deus na sua vida. Os irmãos que Deus colocou na sua vida fazem parte do propósito. Eu lembro de uma ministração do João, muitos anos atrás, que ele ministrou exatamente isso. Só tem 2 tipos de pessoas. Ou é aquela pessoa que vai te afiar, ou é aquela pessoa que vai cumprir o propósito de Deus com você. Só tem esses 2 tipos. E as duas vêm de Deus. Glória a Deus, aleluia. É um presente para você. Falta a gente quebrantar mais. Falta a gente se humilhar mais. Falta a gente amar mais. Falta a gente se doar mais. Falta a gente se importar mais. Falta a gente parar de ser egoístas e amantes de nós mesmos e amar o próximo. Sabe, quando você fala de relacionamento, você fala o que Jesus veio fazer na terra. Ele largou os céus, se esvaziou de si mesmo. E ele veio na terra, e ele não veio só para morrer, porque se fosse assim, ele poderia fazer tudo isso em pouco tempo. Ele ficou aqui ensinando, andando junto com os discípulos, tendo relacionamento com os discípulos. Isso é amor. Amém? Você pode fazer na sua agenda, talvez, um dia por semana, você ir na casa de alguém, aquela pessoa da tua célula, ou o seu amigo da célula, ou o seu líder. Não despreze o corpo de Cristo. Não deixe de discernir o corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos terminar 1 João, no capítulo 4. Texto melhor que esse para o amor não existe. João sabia o que era o amor. O discípulo amado aprendeu o que é o amor. Eu vou ler só o verso 7. Amados, eu gosto dessa palavra amados, no original quer dizer agapetos. Não tem como esquecer, só se lembrar de espeto. Agapetos, é do amor ágape de Deus. E aquela pessoa que está do seu lado também é uma pessoa amada por Deus, portanto também é alvo do seu amor. Amém? Pode chamar ela de agapeto um dia. Vamos lá, amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho,
como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Aleluia. E no último verso, no verso 21, fala: e dele temos esse mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém? Se você sabe que você não é dono de nada, você vai para o culto alegre, você vai para a célula alegre, porque você sabe que você está na mão de Deus. Mas quando você começa a achar que isso não é importante, que ter comunhão não é importante, que ir para o culto, para a igreja, para a célula, para as coisas da igreja não é importante, você começa a tropeçar. Você começa a se enroscar. Você começa a esfriar. E o diabo começa a ficar feliz. Você não pode viver sem eu e eu não posso viver sem você. Nós precisamos estar juntos, nós precisamos se amar mais, a gente precisa estar junto, aliançado. Nós precisamos uns dos outros. Você pode falar isso para o seu vizinho? Eu preciso de você? A falar com convicção, eu preciso de você mesmo. E para de falar para a tua esposa, para o seu marido, viu? Espertinho, fala para os outros. Espertinha. Aí não adianta. É para falar para os outros. Vamos ficar de pé junto comigo, vamos orar. Aleluia. Sim, espertinho, né? Ai de mim se não te amar, meu irmão, minha irmã. Ai de mim. Nós não somos merecedores de nada. O amor de Deus por nós é incondicional, absoluto. E nós precisamos amar uns aos outros. Precisamos estar juntos, sempre, comungando no Senhor, congregando no Senhor. Muitas células esfriaram por causa disso. Porque não teve mais comunhão, perdeu a comunhão. Muitas pessoas estão correndo atrás das suas coisas. Não, porque agora tem que trabalhar, porque agora tem que fazer isso, agora tem que fazer aquilo. É muitos projetos, são muitos sonhos, são muitas guerras. E a pessoa acaba ficando 5 horas no YouTube. Tem gente que fica 5 horas no YouTube. Ou no Netflix, né? Tem tanta opção hoje. É Telecine, Netflix, é tanta coisa. Spotify. Fica tão entretido com essas coisas, não tem tempo de sair com o irmão, de ligar, de conversar, de se interessar, de promover o amor, de promover a comunhão. Nós temos que ficar espertos e discernir o corpo, amém? Quero orar com você, feche seus olhos, vamos orar juntos. Pai, obrigado por essa noite. E nós primeiro te agradecemos pelo teu amor por nós, ó Pai, porque nós, sendo ainda tão difíceis, o Senhor nos ama, nos abençoa, nos trata, nos cura, nos fortalece, nos incentiva, porque o Senhor é tão bom, é tão misericordioso, é tão bondoso com a gente. Obrigado, Pai. E que eu te peço, Senhor, é que nós tenhamos, ó Pai, reconhecimento de tudo que o Senhor fez na nossa vida e das pessoas que o Senhor nos colocou ao redor. Que possamos andar em comunhão, que possamos andar amando uns aos outros. Pai, que todo levante maligno contra as nossas vidas e contra a nossa comunhão caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo trabalho maligno, todo levante maligno para nos distanciar uns dos outros, para nos esfriarmos no amor, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Pai, que possamos, Senhor Deus, decidir todos os dias a fazer a tua vontade e não a nossa. Porque nós vivemos para ti, Senhor, somos teus. Tudo vem de ti. A nossa vida veio de ti e é para ti, Senhor. Nós não somos donos de nada, Senhor. Que possamos aprender sempre a sermos pobres de espírito. Porque assim o reino será nosso. O teu reino será nosso. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor nos escolheu. Porque o Senhor nos equipou. Porque o Senhor nos chamou. Porque o Senhor nos deu, ó Pai, o teu propósito, a tua vida por nós. Obrigado, Senhor. Não há coisa melhor do que viver para ti, Senhor. Obrigado. Pai, dá-nos estratégias, fala ao nosso coração, quebranta a nossa vida, para que possamos sempre, Pai, amarmos uns aos outros com um coração sincero,
com um coração verdadeiro. Pai, sem hipocrisia, sem falsidade, sem achismo, sem melindres. Que possamos, ó Pai, amar uns aos outros incondicionalmente, porque reconhecemos que estamos em Ti e não temos mérito nenhum na Tua presença. Obrigado, Pai, seja assim na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia.